Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, é sempre um programa que traz aqui personalidades importantes que falam de vários segmentos da nossa sociedade. Olha, que estejamos presentes sempre em memórias alheias. Que alguém já distante se lembre do nosso sorriso e se sinta acolhido. Que o nosso bem faça o bem ao outro. Que sejamos a saudade batendo no peito de uma velha amizade. Que sejamos o amor que alguém nunca esqueceu. Que sejamos um alguém que sorriu na rua e o desconhecido encantou-se. Que sejamos hoje e sempre uma coisa boa que mora dentro de cada um que passou por nós. Com a mensagem de hoje nós vamos falar muito sobre RH. Você vai entender bastante sobre esta profissão e sobre os assuntos que vamos discutir aqui, conversar aqui com Fabiola Lencastre, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Regional Campinas. Olha que o título é grande, assim como a importância dessa moça, tudo bem? Bem-vinda, querida. Prazer estar com você, Alberto. Prazer é todo nosso, Fabiola Lencastre. Lencastre é o quê? Italiano também? Português. Português? Português. Dessa vez eu errei, hein? Português, Lencastre. Grande responsabilidade. Tá vendo? Você é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Regional Campinas. Você é de Campinas? Campineira nata, nascida e criada na cidade. Ah, nasceu em que bairro aqui em Campinas? Nova Campinas. Nova Campinas, já nasceu sofisticada, tá vendo? Você é formada em psicologia pela PUC, especialista em desenvolvimento de potencial humano e em organizações pela Universidade Católica de Campinas, pós-graduada em gestão empresarial pela Unicamp, psicoterapeuta comportamental. Olha aí, hein? Diretora da FEETA, é isso mesmo? Sim. Recursos Humanos, sócia diretora da FEETA, Recursos Humanos, empresa especializada em soluções de recursos humanos e seleção de talentos, palestrante, autora de artigos para jornais e revistas. Ufa! Discutindo práticas e tendências das organizações e seus colaboradores, sempre baseado em estudos e pesquisas. Que legal, hein? Muito legal. Vou começar a perguntar para você, a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu confesso a você que poucas vezes ouvi falar. Me conta o objetivo, o que faz a associação. Alberto, a associação ela tem a missão de levar conteúdos pertinentes à área de recursos humanos, né? Nós estamos no ar há 52 anos, em todo o Brasil, com seccionais representadas nas cidades, também nas principais capitais. E a associação leva aí o mote de pessoas, de gente. Quais são os temas que estão sendo tratados em torno de pessoas, das organizações, dos objetivos, das carreiras e de tudo que se envolve com gente, né? Nós temos uma grande representação nacional, inclusive despachamos junto com o Ministério do Trabalho. Ah, é? Levamos algumas ideias das empresas, dos sindicatos, então é uma responsabilidade grande. É uma associação voluntariada, composta por profissionais que estão bem engajados com o compromisso, e aqui em Campinas a gente já está em 2 anos de gestão. 2 anos. Sabe, Fabiola, eu muitas vezes converso com pessoas que, por vezes, pelo fato de eu estar muito ligado com televisão, e às vezes as pessoas perguntam muito sobre temas da política, e eu costumo dizer o seguinte: na política, quanto menos você falar e mais você fizer, vai ser tanto melhor. Me parece que a associação está mais ou menos nesse sentido, porque se falta um bocadinho de marketing no sentido da divulgação, pelo que você está me falando, pelos despachos com o Ministério, essa coisa toda, parece que o conteúdo realmente é muito forte. Eu vi uma matéria outro dia que 65% das nossas crianças hoje, no futuro, vão trabalhar em profissões que ainda não existem, é isso mesmo? As profissões novas estão chegando por aí, principalmente as que têm envolvimento com tecnologia, né? Todas as áreas que têm envolvimento com inovação e com tecnologia são áreas quentes para o futuro. Diga-se de passagem que até o modelo de aprendizado hoje tem sido questionado no nosso país, né? As nossas crianças já estão mais envolvidas com
com um modelo dinâmico de aprendizado. Enfim, essa é uma diretriz que a gente não consegue voltar atrás. E as profissões também vão se direcionar para outro movimento. Isso é bom ou é preocupante? Eu acho que a gente tem que pensar na linha do meio, né, Alberto? Eu acho que é bom quando a gente fala que o país está em movimento, está em desenvolvimento e acompanhando também os países de primeira geração, com desenvolvimento, tecnologia, mas eu acho que a gente já fez muita coisa boa também, né? E não podemos abandonar o tradicional, abandonar o que tem de histórico aí, que é positivo. Todas as raízes, elas têm que ser preservadas. O que a gente não pode é perder o trem. Sim, com certeza. Porque com toda a tecnologia que o Brasil está importando também, e aqui na nossa região nós temos um centro de tecnologia muito sofisticado. Você sabe, Fabíola, sem querer te interromper, queria dizer que também acompanhei certa feita uma matéria que falava que no futuro, quando a gente fala de futuro, eu não sei nem mensurar o que é futuro, né? Não sei se é amanhã, se é depois, enfim. A pessoa vai ter o rendimento mensal diretamente ligado à capacidade que ela tiver de conversar com a máquina. Sim. Isso me parece ser cada vez mais evidente, né? Aqui na nossa região nós já temos algumas empresas com o conceito 4.0, né? O que significa isso? Não sei, fala pra mim. São empresas completamente tecnológicas, né? Algumas com robôs que fazem a orientação da produção de início ao fim, em que o homem ele é estratégia no processo. Então ele está junto com a máquina, mas desenvolvendo exclusivamente a estratégia da operação. Por isso que os cargos de engenharia estão também em alta, né? Se você me perguntar hoje quais são os cargos mais em alta, são os cargos de engenharia. Nós temos engenheiros em todos os postos de trabalho. Mecatrônica, sobretudo, não? Mecatrônica, automação, tecnologia, enfim. Elétrica, todas as engenharias ainda estão muito em alta. E acredito que ficarão aí na crista da onda por muitos anos ainda. Agora, da mesma forma que você fala da engenharia, também a gente pode encontrar 2 ou 3 profissões aí que estão em baixa? Olha, eu não digo que em baixa, né? Eu acho que as profissões, elas nunca ficam obsoletas. Eu acho só que o Brasil, ele tem algumas necessidades primeiras. Por exemplo, as universidades voltadas para a saúde também são universidades de primeira necessidade para o Brasil. Nós ainda temos muita carência de médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas. Mas, Fabíola, por mais que nós vivamos num mundo tecnológico, sempre terá que o homem operar a máquina, ou não? Sim, sim. O que nós precisamos é nos tornar cada vez mais estratégicos, mais envolvidos com a estratégia do negócio e menos com a operação. Por isso que as nossas empresas aqui na região estão sempre muito preocupadas de envolver também os seus grupos de pessoas, de operações, enfim, para desenvolver esse pensamento estratégico, né? Porque a operação, sem dúvida alguma, em curto espaço de tempo, você estava falando de futuro, o nosso futuro é daqui a 1 minuto. Exatamente. As coisas estão em constante movimento e aí a gente precisa cuidar disso. Você sabe que eu, por vezes, uso uma frase, até peço perdão, eu vou dizer a frase, até peço perdão para as pessoas que acharem que é um tremendo exagero, que é um absurdo o que eu vou falar, mas mais do que nunca, com tanta evolução, eu vejo que a morte é necessária. Eu começo a imaginar meu pai, não vou nem muito mais longe, não vou nem buscar outros da geração. Meu pai que encontrou dificuldade com a máquina, com a calculadora. E ele somava na mão e às vezes competia comigo, eu na calculadora, ele na mão, e ele ainda ganhava de mim. Quer dizer, então, eu começo a imaginar como é que as pessoas que tinham um trabalho absolutamente artesanal lá atrás conseguiriam viver num mundo de hoje. Tudo bem que existe aquele período de adaptação, aquela coisa toda e tal. Mas eu acho realmente que há certas coisas que o futuro vai mostrar de tal forma que nós, hoje, ainda você que é uma pessoa extremamente antenada, daqui 50, 60, 70 anos, você vai dizer: olha, jamais imaginei que isso aqui pudesse acontecer. E é interessante isso, né? É tão real isso que... Há quanto tempo nós temos aí o telefone celular? Telefone celular. Nós, antigamente, vivíamos sem o telefone celular, mas sabe, né? Fabíola, você falou uma coisa... Desculpa, estou te interrompendo muito hoje, hein? Puxe minha orelha quando interromper demais, viu? Eu me lembro dos filmes de 007, que a gente saía do cinema e falava entre os amigos: você viu?
carro dele tem telefone. Ora, hoje até qualquer tico-tico de criança tem telefone. Pois é, a gente não consegue hoje conceber, né, a nossa existência sem o aparelho celular. Existem estudos hoje para gerar uma independência do aparelho celular, porque as pessoas colocaram e projetaram muitas das rotinas no aparelho celular. Da hora que você acorda, a hora que você deita, da sua orientação profissional até a sua orientação criativa e social, quer dizer, as mídias sociais, enfim. Sim. Então, esse movimento, ele é um movimento que não volta, né? A tecnologia não tem volta. A tecnologia, ela tomou o espaço das nossas rotinas e agora a gente tem que aprender a lidar com isso de uma forma eficiente e também sem deixar que isso nos comprometa. Bom, deixar um pouquinho o futuro de lado, né? O futuro a Deus pertence, na verdade. Vamos falar do nosso momento. Está melhorando, porque a gente chegou aí perto de 14 milhões de desempregados. Hoje parece que o número está um pouco menor, né? Mas, assim, você dentro do seu, que é exatamente a sua área, a gente pode dizer que estamos retomando mesmo ou é só balela, é só conversa de números? Alberto, estamos retomando. É sempre tão bom falar sobre isso, é sempre tão bom dar essa notícia, né, de que estamos retomando. Desde os últimos meses do ano passado, a nossa região sofre um aquecimento ainda tímido, mas é um aquecimento para quem há 3 anos não assistia um aquecimento. Isso começa a partir do varejo ano passado com o Natal e permanece até os dias de hoje, com a indústria já retomando as suas contratações. A gente percebe que existem startups aqui na nossa região que retomaram também intenção para iniciar negócios aqui. É real, né? E os números, quando você fala, os números mostram aquilo que é regido pela CLT, com carteira assinada, com tudo. Não se fala em retomada levando-se em conta a informalidade, né? Sim, sim. Os números do CAGED, eles são números que orientam a oficialidade do trabalho, vamos dizer assim. A nova lei também do trabalho vem gerar aí, acho que um novo movimento para a questão de emprego, né? O empresário começa a olhar essa possibilidade como uma possibilidade menos onerosa em algumas operações. Então, a gente tem também uma vantagem. Agora, é lógico que a informalidade aqui na nossa região, como em todo o Brasil, toda a extensão, foi um caminho para muitas pessoas. Então, algumas pessoas que foram desligadas pegaram aí as suas decisões e começaram a investir. Né? Agora, Fabiola, a gente não vai conseguir retomar ou a gente não vai conseguir colocar, todo esse pessoal dentro de uma empresa, todo esse pessoal no trabalho, se nós não acelerarmos o crescimento. Porque uma coisa está ligada à outra. Se você não cresce, você não tem expansão das indústrias, das empresas, do comércio e você não consegue. Você não acha que está faltando nesse país um projeto no sentido de dar um empurrão, impulsionar as nossas empresas? É real, né, Alberto? A gente percebe que a aceleração, ela está completamente ligada à dinâmica da trilha, de toda a trilha, né? Desde da questão da indústria, né? E da oportunidade de emprego até a geração de consumo para que esse movimento aconteça. Honestamente, eu acho que a desoneração das taxas bancárias é um grande passo para esse processo, porque o brasileiro, ele acaba gastando o seu dinheiro com um movimento exclusivo, né? E muitas vezes ele não consegue fazer empregar essa renda no consumo direto. Mas é interessante, é por isso que a gente tem que ter pessoas experientes, pessoas inteligentes para poder comandar esse país, porque senão a gente vai entrar numa roda viva que se você liberar juros, você aumenta consumo, se você aumentar consumo, você aumenta a inflação. No entanto, para você não permitir inflação, você tem que aumentar os juros, aumentando os juros, você provoca a recessão. É tão difícil encontrar esse ponto de equilíbrio. Né? Essa matemática ela não é fácil, mas eu acredito num movimento muito positivo. Eu acredito que as ações que foram tomadas, aliás, né, eu naturalmente sou positiva nós que somos de recursos humanos, nós somos pessoas que precisam levar esse
esse movimento mais positivo, né? O que eu acredito que a grande especulação de crise, ela já passou. Inclusive, eu sempre tenho a oportunidade de dizer, eu digo que os nossos filhos, os nossos netos, eles vão olhar para 2013, 2014, quando eles forem lá escutar as lições de história na escola, e eles vão olhar por esse movimento dizendo assim, o emprego mudou de papel. Hoje as pessoas olham para trabalho. Antigamente elas olhavam para emprego. Existe uma diferença nesse processo. Sem dúvida, né? sem dúvida. E essa crise, ela gera esse movimento de percepção. Né? As pessoas começam a respeitar mais o trabalho. Elas começam a olhar com mais responsabilidade os seus postos. A ter a intenção de ser mais eficiente nos seus postos. Né? A partir do momento que tiver uma conscientização disso, as coisas começam a melhorar. A gente não estava aí conversando antes do programa de que a gente imagina que as pessoas chegando aos 60 anos assim poderiam só curtir e tal. Não, hoje o mercado briga e as pessoas de 60 anos são economicamente ativas, são briguentas, lutam a todo momento e isso é muito importante. Com a Fabíola Lencastre, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui na Regional Campinas. Fica onde a associação aqui em Campinas? Nós estamos localizados na Tiradentes, dentro Cambuí também? Dentro do CIE. Nós temos o nosso escritório aqui em Campinas. Não, Cambuí, será que é Cambuí ali ou é Guanabara? Não, ali é Guanabara. Guanabara, Ah, tá. Muito bom. Bom, deixa eu dar um recadinho para você que está me acompanhando aqui. O Visão Geral completa amanhã 2 anos no ar. 2 anos do Visão Geral. E nós vamos receber com muita alegria e muito carinho aqui o presidente de Limeira, sede efetiva da nossa Rede Família. O prefeito Mário Botion vai nos dar entrevista amanhã no Visão Geral, quando o Visão Geral completa 2 anos no ar. Obrigado aqui ao prefeito, a todo o pessoal de Limeira. Amanhã, portanto, fique ligado para você acompanhar. Bom, Fabíola, no final do ano, quando o formando pega o canudo, aquela colação de grau, aquela festa, aquela alegria e tal, é tudo maravilhoso. Aí depois ele sai para procurar emprego. E eu vou aqui ficar muito mais voltado para o meu campo, que é o jornalismo. Eu tenho dito que o jornalista precisa se reinventar hoje. Sempre haverá lugar para os bons, isso é uma coisa inquestionável, né? Em toda a profissão. Mas são muitos jornalistas que são despejados no mercado anualmente, e os órgãos de comunicação não absorvem, você não vê órgãos sendo criados, órgãos de comunicação, muitos sendo fechados, enfim, por conta da crise, essa coisa toda. Hoje existe assessoria de imprensa que eles estão partindo, também a mídia social. Mas o que acontece no jornalismo deve acontecer em várias outras profissões também, não é verdade? Sim. É uma grande preocupação relativa a esse número de profissionais que nós formamos, onde essas pessoas vão se colocar. Sim. O que vão buscar. Né? Eu vejo 3 grandes movimentos, assim. O primeiro deles é um movimento tradicional. O universitário faz um programa de estágio e tem uma oportunidade dentro da empresa que ele estagiou, procura um emprego de CLT e se coloca para uma carreira tradicional. Tá. Né? Existe um outro movimento recente que é um movimento de expatriação. Então, esse profissional encontra uma oportunidade de estudar fora do Brasil, de fazer a sua especialização fora do Brasil e aí acaba migrando para outros países, enfim, e desenvolvendo sua carreira fora. E o grande fenômeno são os estagiários que querem começar o próprio negócio. Empreender no próprio negócio. Se organizam para isso, né? E começam numa startup tímida, e nós temos aí no mercado muitos cases de sucesso. Tá na moda startup hoje, né? Você usa uma ideia criativa, uma ideia que é solução e gera um startup com custo pequeno, mas que com muita possibilidade de dar certo. Sim, mas há uma pesquisa, eu não sei dizer o percentual, mas eu acompanho outro dia também, que a grande maioria fecha com pouco tempo depois, não segue. Isso porque não tem o expertise necessário para você, porque é mais fácil você empreender quando você já viveu, você já passou. Quando você sai da faculdade e já sai montando negócio, o risco é muito grande, porque você não tem o expertise todo adquirido ao longo de uma trajetória, essa coisa toda. Mas é uma das razões pelas quais a gente tem um empreendedorismo muito forte no país. Sim, a gente orienta para que você estude antes que você se motive exclusivamente pela ideia, pela criatividade, enfim. O Sebrae tem muitas
cenas nesse sentido de desenvolvimento dos estagiários e preparo do business para antes do empreendimento. Então, você tem que localizar o público, o preço, como que seria a dinâmica do seu negócio para errar menos, né? Sim. As universidades já estão também formando essas pessoas mostrando também, para o próprio negócio, né? Já é uma frente também utilizada. Olha, uma pesquisa aqui, está anotada aqui pela nossa produção, a pesquisa feita pelo CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, apontou que o emprego na indústria da região metropolitana aqui de Campinas teve o melhor primeiro trimestre desde 2015, registrando 2.000,3 vagas de trabalho. É importante isso, né? Isso é de janeiro a março deste ano. É um bom sinal. Eu sempre cito, Alberto, que as pessoas não sabem, né? A nossa região, a região de Campinas, é a quinta lugar do mundo para negócios. Estão localizados aqui na nossa região, nos 13 municípios, empresas fabris, indústrias fabris das maiores empresas do mundo. Então, está concentrada aqui muita decisão e muita produção. Nós temos uma região industrial e tecnológica com redes também de acesso, de boas rodovias que levam a aeroportos, enfim. Então, me agrada, né, escutar esse número e acredito que essa dinâmica aumente nos próximos meses em função dessa retomada nos vários setores, né? Nós temos setores muito importantes na região, de tecnologia, como nós falamos, que emprega muito. Nós temos setores do segmento alimentício, farmacêutico, financeiro, enfim, que são setores que estão aquecidos e que puxam o resto da cadeia da economia também. E a mulher continua ganhando menos do que o homem? Triste, né, Alberto? Então. Triste falar sobre isso. Olha, eu não tenho culpa. Se eu fosse o patrão, eu pagaria muito melhor as mulheres, viu? Você sabe que um dos temas fortes da BRH é tratar essa questão de empoderamento, liderança feminina, mulher no trabalho, enfim. É real, né? A mulher ainda está num nível abaixo de remuneração, ainda com uma cena de discriminação para algumas vagas, embora a mulher também seja tema de inclusão em muitas empresas aqui na região. Nós trabalhamos com isso e muitas vezes não é incomum a gente sentar com recursos humanos e ele dizer, olha, eu quero que tenha 50% de mulheres na minha operação. Eu quero que a minha estratégia seja de 50% de mulheres engenheiras na minha operação. E hoje já existe essa comoção, essa sensibilidade, mas é real que nós ainda carregamos alguns preconceitos com relação à ocupação da mulher na carreira. Por exemplo, o emprego, o salário. Né? Que é uma variável importante. Mas um homem e uma mulher fazendo a mesma função numa empresa, a mulher ganha menos? Infelizmente ainda ganha. Mas sob que pretexto? É cultural, né? Essa história, ela carrega uma tendência. Nós, antigamente, não ocupávamos esses lugares na empresa. Então, à medida que fomos ocupando, nós fomos orientando um nível de remuneração que ainda é diferente da remuneração do homem. Mas, Fabiola, olha, a Alemanha é comandada por uma mulher, a Inglaterra tem a primeira-ministra que é uma mulher, o Brasil até outro dia era comandado por uma mulher, há tantas e tantas CEOs mulheres administrando as empresas. Eu não sei, mas eu imagino, eu vejo um crescimento. Olha, em 1994, quando eu fiz a minha primeira Copa do Mundo e trabalhava na Rádio Gazeta, era uma mulher que comandava todo o conglomerado de comunicação da Rádio Gazeta. Eu não sei, eu acho que a coisa começa a dar uma virada. Tudo bem que a gente fala em termos de virada, isso não é uma década, não são duas, isso aí é uma coisa que talvez séculos, mas enfim, já foi muito pior do que é hoje, tá certo? Olha, os números indicam crescimento, os números indicam reconhecimento, e eu acho que também esse é um movimento sem volta. Acredito que esse também é um movimento. Sem dúvida. Nós brincamos com os homens que eles têm que tomar cuidado. A mulher, ela consegue administrar muitos papéis, ela dribla muitos cenários, ela tem detalhe, ela é afetiva. Enfim, eu acho que esse é um movimento que ainda vai nos surpreender. Mas você falou uma coisa, isso aí, há tantas e tantas histórias, piadas inclusive, falando da versatilidade da mulher em relação ao homem, que a mulher,
ela cozinha, ela faz o arroz ali segurando a criança no colo, a criança está mamando, ela está fazendo arroz, com o pé ela está espantando alguma coisa, aí se o gato chega perto, o cachorro, alguma coisa. É um impressionante, a mulher tem uma habilidade impressionante. Agora o homem não, o homem vai ali, ele vai ferver o leite, tá fervendo o leite ali, olhando no fogão, e aí a mulher chama, ô bem, vem, calma que eu tô fervendo o leite, mas espera, não, espera. Aí ele olha, o que é? Pronto, derramou leite. Quer dizer, então a capacidade feminina é muito maior, é muito interessante. Mas se é uma realidade, está constatado, gente, contra números não há argumentos, não é verdade? Mas isso aí ainda com tendência a uma grande evolução. Sim, mas eu vou ser honesta em te dizer que eu sou muito a favor desse movimento heterogêneo, né? Tá. Não só no que diz respeito à questão da mulher, mas também a inclusão de diversidade, enfim. Existem estudos comprovando que essa diversidade gera uma produção diferenciada também. O diferente inclui, o diferente cria, o diferente move. Então, tem espaço para a mulher, tem espaço para o homem, tem espaço para a diversidade. O que importa é que a gente esteja com alvo exatamente na questão de carreira, no desenvolvimento dessas carreiras, das pessoas, enfim, da inclusão para o trabalho, para a seriedade, para o compromisso. Aquele dito popular, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, tem que mudar. É atrás de um grande homem ou atrás de uma grande mulher, não tem nada. Os dois estão sempre juntos, de mãos dadas, andando, caminhando juntos, sendo heterogêneo, exatamente como você falou. Isso é que tem que ser. É isso aí. Querida, só mais um pouquinho, dá licença aí. Eu quero que você fale na volta sobre como preparar um currículo, o que é que pode ser ruim na primeira impressão, quando alguém vai pedir um emprego, alguma coisa, tá bom? Pois não. Fabiola, vamos falar de currículo? Vamos pedir emprego? O que a gente tem que tomar cuidado na composição do currículo? Mentira jamais, né? Jamais. Mentira, jamais. O currículo, ele é um documento. As pessoas não sabem disso, né, Alberto? Mas é um documento. O currículo, ele é um documento de emprego da mesma forma que a carteira de trabalho. E é um documento importante, porque ele tem ali todo o seu histórico voltado para a questão de carreira, né? O que é importante ter no currículo? O que o interlocutor quer saber. Qual é o seu objetivo de trabalho, enfim. Os dados, isso é muito importante, os seus dados para comunicação, quer dizer, o telefone que você consegue ser acionado, o e-mail. Né? E a pessoa pode arredondar, experiência anterior. Se ela trabalhou 6 meses, 7 meses, ela pode colocar 1 ano. De jeito nenhum. Não pode. Não, de forma alguma. Pode arredondar também. Você precisa ser preciso em todas as suas experiências. De maneira geral, você deve colocar os seus contatos, a sua data de nascimento e não a sua idade, porque você não sabe por quanto tempo o seu material vai estar lá na empresa, na consultoria, enfim. Exatamente. Porque você manda lá com 30 anos, quando você for chamado, já está com 45. A gente tem que acreditar que é antes disso, né? Com certeza. Mas, enfim, você deve colocar, claro, o objetivo que você quer de trabalho também. Pretensão salarial. Pretensão salarial, quando for te perguntado, não é necessário colocar. Tá. A interlocutora vai te perguntar isso em algum momento. Perfeito, né? Perfeito. A sua formação, é importante que você coloque tudo que você estudou, tudo que você fez. As 3 últimas experiências, que são, de fato, as mais relevantes, né? E os cursos adicionais, que são cursos de idiomas, cursos de informática, enfim. Caso você tenha feito trabalhos voluntários, é importante que eles apareçam também. E informais também. Muitas pessoas perguntam para mim, Fabiola, eu fui vendedora porta a porta, e aí isso vai ser ruim para o meu currículo? Acho que até vai valorizar. É muito difícil hoje você empreender num trabalho de venda porta a porta, Sem dúvida. E é bem valorizado. Você tem uma boa comunicação, um bom relacionamento, enfim, uma dinâmica, energia. Por exemplo, eu que já vendi laranja de porta em porta, eu teria já algumas portas já iriam se abrir para mim. Eu vou dizer uma coisa para você, Alberto. Antigamente nós contratávamos as pessoas pelo que elas sabiam tecnicamente, e elas eram demitidas porque o comportamental não era correspondente à cultura da empresa. Perfeito. Isso está se invertendo. Então, hoje, nós contratamos pelas competências comportamentais. E essas competências são exatamente isso, né?
a condição de improviso, de entusiasmo, de bom humor, de fazer... Bom humor é fundamental, não é? Bom humor é fundamental. De você fazer do limão à limonada, de Sem você dúvida. ser solução. Agora, como nós estamos bem em cima do programa, eu quero que você me fale sobre duas coisas. Primeiro, quando eu fiz o curso de piloto, quem tinha tatuagem dificilmente conseguia fazer o curso de comissariado. Isso mudou. Eu quero saber, a tatuagem se atrapalha e quero que você me fale sobre o comportamento nas redes sociais, se isso aí pesa muito. A tatuagem depende da empresa, da cultura, da área, enfim. Existem algumas linhas ainda para comissão para trabalhar na aviação que não podem ter tatuagens. Tá. Ainda, até hoje, Tá. né? De maneira geral, isso já se abriu, né? Mas, por exemplo, relacionados à área de saúde, a gente ainda tem muito preconceito com relação à tatuagem. Com relação às mídias sociais. As mídias sociais hoje, elas são uma ferramenta para análise do seu potencial profissional. Então, se você tem uma imagem que não condiz com a cultura da empresa e que está expressa na mídia social, você tem um comprometimento para conseguir a vaga. Isso significa que você deve olhar para suas mídias sociais com responsabilidade, com dedicação, de maneira que você não deixa ali transparecer um perfil de pouco compromisso, Tá. de valores corrompidos, enfim, isso pode comprometer a sua vaga. É o que eu sempre digo, tome muito cuidado com as redes sociais. Meus amigos, nós estamos no finalzinho do programa, só queria lembrá-los que amanhã, dia 18, o programa Visão Geral completa 2 anos e quem faz a festa com a gente aqui, vem para a entrevista, é o prefeito de Limeira, Mário Botion. Querida Fabiola, você é fantástica, muito inteligente, fala muito bem e Prazer, você nos obrigada, encantou com a Beto. entrevista, viu? Prazer foi todo meu. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, nós é que agradecemos. Falei com a Fabiola Lencastre, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Regional Campinas. Eu volto à noite com o RF Esporte Clube, tá legal? Espero que vocês tenham gostado da entrevista e espero que vocês me assistam à noite também. Até mais, tchau.